Mais de 40% dos diabéticos sofrem de alterações oftalmológicas, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A retinopatia diabética demora a apresentar os sintomas e é justamente por isso que os cuidados devem ser redobrados. E no quadro Olho no Olho de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, prevenção e tratamentos. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Para falar com a gente sobre os riscos que a diabetes pode causar à visão, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Nakashima, que é especialista em retina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Natália? Tudo bom? Doutor, quais são os riscos que a diabetes apresenta para a visão? Então, na verdade, a diabetes é uma doença sistêmica que acomete diversos órgãos, né? Dentre elas o cérebro, o coração, as extremidades e uma das principais que é a visão. A visão na diabetes ela é um acometimento que muitas vezes é extremamente grave. Com certeza alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre a perda de visão pela própria diabetes. A perda visual pela diabetes, na verdade, é uma perda visual que ela é lenta e normalmente progressiva. O paciente não sente? Na grande maioria das vezes, o paciente ele não sente. Quando ele vai começar a ter os primeiros sintomas, é porque provavelmente é uma doença que já está bem estabelecida, uma doença que já está bem mais avançada. Daí que no início, normalmente elas não causam nenhum sintoma. Então, como é que o paciente deve ficar atento, né? Quais são os cuidados que ele deve tomar para ter essa prevenção? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles determinam que todos os pacientes diabéticos, desde aqueles diabéticos que são os diabetes tipo 1, que são insulina dependentes, os jovens, ou os diabetes tipo 2, eles façam um exame preventivo anual com o oftalmologista. Esse exame basicamente é um exame sobre dilatação ocular, que chama mapeamento da retina. Nesse exame de mapeamento, a gente consegue, nos primeiros sintomas, sinais da diabetes, detectar o nível da retinopatia e aí determinar uma conduta individualizada para cada paciente. Se é uma conduta uma vez por ano, manter um acompanhamento próximo, ou se você consegue já ter algum tratamento prévio com laser, cirurgia ou algum tipo de medicação intraocular. Fala um pouquinho para a gente sobre o tratamento. O tratamento, como a gente já tinha falado, na verdade depende muito do nível da diabetes no olho, né? A retinopatia diabética. Dependendo desse nível, a gente vai propor para os pacientes. Um tratamento que é extremamente clássico, que ainda é muito utilizado, é o laser. Então você vai fazer uma fotocoagulação, que é o nome do procedimento, com laser. E aí você vai queimar a retina, que na grande maioria das vezes é uma retina que não tem muita vitalidade. Então você acaba queimando essa retina que não está bem, para preservar áreas de retina melhor. Uma outra opção é quando você tem quadros um pouco mais graves, daí uma opção um pouco mais agressiva, que é a cirurgia. Quando você já tem quadros de sangramento ocular, descolamento de retina ou alguma coisa que chame um pouco mais atenção, a gente pode indicar a cirurgia. E mais recentemente, quando eu falo recente, são alguns anos, isso para a medicina é uma coisa muito nova, em 5 anos para cá, de forma bem mais importante, é a introdução de algumas drogas, alguns medicamentos, que você consegue injetar diretamente dentro do olho e aí você tem uma boa resposta em relação à melhora visual e controle da doença. Mas geralmente os casos têm um sucesso, doutor? Sim, depende muito do nível de acometimento, mas na grande maioria das vezes a gente consegue ter uma resposta com o paciente, nem que seja uma resposta parcial. Se você consegue pegar esses pacientes de forma mais inicial da doença, você consegue até ter uma recuperação completa da visão. Quando a gente já pega uns pacientes que são um pouco mais comprometidos, a gente realmente não consegue recuperar a visão até 100%, mas a gente consegue ter uma visão uma visão parcial de visão que chega até a ser bem satisfatório para a maioria deles. Em casos mais graves, como o senhor falou, é feito um procedimento cirúrgico. Como é o pós-operatório desse procedimento? Na verdade, depende muito do tipo de cirurgia, né? Mas é uma cirurgia que requer um pós-operatório como
uma outra cirurgia ocular, que é um repouso principalmente nas primeiras 1 a 2 semanas, e uso o colírios que vai ser prescrito por nós, né, depois por volta de mais ou menos um mês. Doutor, existem outras doenças associadas a diabetes que pode atrapalhar? Então, doenças oculares, normalmente pacientes diabéticos, eles têm às vezes mais chance de fazer. Dentre as doenças, acho que uma bem prevalente é a catarata. Normalmente pacientes diabéticos têm mais chance de fazer catarata, têm mais chance de fazer outras doenças retinianas, como oclusões, como outras síndromes mais raras, que chamamos de ocular isquêmica, mas a catarata talvez seja a doença ou a alteração mais frequente que você consegue se associar a esses pacientes diabéticos. Então, você vê pacientes diabéticos que a catarata ela vem um pouco mais precoce. Pacientes com por volta de 45, 50, 55 anos você já tem catarata. Normalmente você não vê nesses pacientes. Normalmente você vê pacientes acima de 60 anos. Então, o diabético ele pode antecipar um pouco o aparecimento de algumas outras doenças oculares, sim. Por isso que tem que ficar mais atento, né? Com certeza. Então, a avaliação oftalmológica ela não é apenas um exame de óculos. Então, isso tem que ficar muito bem na cabeça dos pacientes, que vai lá numa consulta e faz só um óculos, mas não, é exame do óculos com avaliação ocular para ver se não tem nenhuma doença. E aí, dentre essas avaliações, é avaliação de catarata, pressão, glaucoma e alterações do fundo do olho, normalmente pacientes diabéticos. Existem exames mais específicos, doutor? Tem alguns exames mais específicos para a retinopatia diabética, são exames que quando a gente vê necessário, a gente solicita após um mapeamento da retina, que é um exame que chama angiofluorescenografia, que usa um corante na veia, e esse corante ele vai exacerbar as alterações oculares. E o outro exame, que também é um pouco mais específico, que é a tomografia de coerência óptica, o OCT, que ele vai ver especificamente, até com números, a espessura e as alterações oculares de forma quase microscópica. Então ele consegue quase que simular um microscópio, mas de forma não invasiva, todos bem tranquilos, né? Doutor, muito obrigada por esclarecer aqui as nossas dúvidas. Obrigado a vocês, sempre à disposição.